Altura agora para a Última Fronteira, com Miguel Gonçalves, coordenador nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. Esta semana começamos a viagem com buracos negros e também uma galáxia gigante que pode não ser assim tão grande. Pode não ser assim tão grande. De facto, vamos começar com os buracos negros para referir dois estudos que foram publicados esta semana, dois estudos independentes, mas que apontam exatamente para o mesmo resultado. E para já o que nós temos são os dados da observação e ainda não temos propriamente uma explicação para aquilo que foi observado. E então, dois estudos. Utilizaram os telescópios espaciais Chandra e Hubble e toda uma enorme armada de telescópios na Terra e radiotelescópios da superfície da Terra para chegar a esta conclusão. Analisaram um conjunto enorme de galáxias, umas mais próximas, outras mais afastadas de nós, todas elas galáxias com buracos negros supermaciços no seu núcleo. E então, o que é muito curioso é que ambos os estudos chegam à mesma conclusão, ao mesmo resultado, e que diz o seguinte: durante muitos anos, os astrónomos pensavam que a formação de estrelas e, portanto, a massa total das galáxias e a massa total do seu buraco negro central andavam de mãos dadas. Ou seja, quanto mais maciça fosse a galáxia, mais maciço também seria o buraco negro no seu interior e, portanto, havia ali uma relação quase umbilical, uma taxa muito direta entre o tamanho, a massa da galáxia e a massa do buraco negro. E o que diz agora este estudo é que isto não é bem assim. E então diz que quanto mais maciça for a galáxia, ou seja, quanto maior também for a sua taxa de formação de novas estrelas, muito mais maciço é também o buraco negro. Ou seja, o que diz um dos estudos é que para galáxias que tenham uma massa estimada de cerca de 100 mil milhões de estrelas como o nosso Sol, a proporção é cerca de 10 vezes maior do que para galáxias com um conteúdo de massas de cerca de 10 mil milhões de massas solares. Ou seja, aparentemente, galáxias muito mais maciças conseguem ser também muito mais eficientes a fornecer alimento para o seu buraco negro central. E, portanto, o buraco negro central em galáxias muito maciças cresce a um ritmo muito mais elevado do que em galáxias que tenham uma massa mais leve. Enfim, leve é uma maneira, obviamente, sempre de dizer. E, portanto, não há ainda uma teoria que consiga explicar por que razão é que nós encontramos esta discrepância. Ou seja, os buracos negros de galáxias maciças são muito mais glutões do que em galáxias menos maciças. E, portanto, não deixa de ser um resultado muito curioso que obriga a tentar perceber como é que ocorre a dinâmica de material no interior das galáxias. E como tu disseste muito bem, temos também, já que continuamos nas galáxias, temos uma notícia também muito interessante daquela que era considerada também, até há relativamente pouco tempo, a galáxia rainha do nosso bairro galáctico. A Via Láctea está dentro de um conjunto de outras galáxias, de um enxame de galáxias chamado Grupo Local. E durante muito tempo pensava-se que a rainha, a galáxia com mais massa neste grupo local, não era a Via Láctea, mas sim esta que nós estamos a ver nestas imagens, a galáxia de Andrómeda, que teria 2 a 3 vezes o tamanho da nossa Via Láctea e que nós sabemos que quer a Via Láctea, quer a galáxia de Andrómeda estão num movimento de atração e, portanto, daqui a muitos milhares de milhões de anos, a Andrómeda, sendo mais maciça e maior, iria engolir, entre aspas, a nossa própria Via Láctea. Pois bem, este estudo agora que foi apresentado utiliza uma técnica muito interessante relacionada com a velocidade de escape. Ou seja, nós sabemos que quanto mais maciço for um corpo, mais difícil é fugir do mesmo, devido à velocidade de escape. E então, neste estudo que foi feito, chegou-se a uma conclusão muito curiosa e que diz o seguinte: não, a galáxia de Andrómeda tem aproximadamente o mesmo tamanho, a mesma massa que a nossa própria Via Láctea. E, portanto, o que nós temos é que no futuro, quando estas duas galáxias se aproximarem gravitacionalmente, a dinâmica já não vai ser aquela que nós pensávamos. Não vamos ser propriamente engolidos pela galáxia de Andrómeda, mas sim, o que nós estamos a ver é uma simulação daquilo que poderá acontecer e, portanto, o resultado final pode ser muito diferente daquilo que os astrónomos e os cosmólogos pensavam. E, portanto, nada como muito mais observações para chegarmos a esta conclusão, e o que dizem estes cientistas é que foi, de certa forma, subestimada a quantidade de matéria escura, precisamente da galáxia de Andrómeda. E não deixa de ser curioso, porque os astrónomos ainda não sabem o que é matéria escura.
mas sabem que ela está presente e que é um dos grandes constituintes do universo. E, portanto, terá sido essa sobreavaliação da matéria escura que está por trás desta ideia que nós tínhamos que a galáxia de Andrómeda era muito maior, muito mais maciça do que a nossa própria Via Láctea. Fica desfeita essa dúvida, Miguel. Avançamos agora para um exemplo de que uma tecnologia espacial pode ter impacto na nossa saúde. Falamos do purificador do ar que veio da Estação Espacial Internacional. É verdade, veio da Estação Espacial Internacional, mas teve um nascimento empresarial, digamos assim, no Centro de Incubação Empresarial de Itália, da Agência Espacial Europeia. E estes centros são fundamentais para a inovação tecnológica, como vamos ver também daqui um bocado, no nosso caso, em Portugal. E então, tudo isto começou em 2011, quando uma empresa fez um protótipo daquilo que seria um sistema de sensores que foram colocados na Estação Espacial Internacional e, como deves imaginar, o ar, não se pode brincar com o ar na Estação Espacial Internacional. E, portanto, é preciso ter uma monitorização ao segundo da qualidade do ar na Estação Espacial Internacional. É este o dispositivo que foi criado por uma empresa italiana e que foi colocado, então, na Estação Espacial Internacional em 2011. Isto é um sensor que está patenteado, uma espécie de um nariz eletrónico que cheira o ar e que depois aplica inteligência artificial, combina padrões, base de dados para ver se há alguma variação preocupante na qualidade do ar e, portanto, é fundamental para a própria boa convivência na Estação Espacial. O golpe de obter aquilo que chama como uma transferência tecnológica desta tecnologia de lá de cima cá para baixo deu-se precisamente em 2013, quando esta empresa juntou-se ao Centro de Incubação Empresarial italiano, da ESA, e perguntou-lhes como é que nós podemos transformar este sensor que está lá em cima numa coisa mais pequena, mais acessível em termos financeiros para o consumidor doméstico, para as empresas, para todo um outro tipo de instalações. E então foi assim que apareceu a empresa AirGloss e os kits Comfort Kit, que de facto já estão neste momento a ser testados e vão ser comercializados em meados deste ano e que asseguram precisamente a qualidade de ar, escolas, lares e tudo mais alguma coisa, e é mais um daqueles casos de como a transferência tecnológica, de como o espaço pode claramente ajudar-nos no nosso dia-a-dia. Eis a equipa AirGloss que juntou, no fundo, tecnologia espacial com uma visão empresarial graças ao apoio da ESA. É preciso dizer que existem cerca de 18 centros de incubação empresarial da Agência Espacial Europeia. Nós temos em Portugal aquele que é um dos melhores até reconhecidos em todo o mundo, que é o ESA BIC Portugal e que é gerido em Portugal pelo Instituto Pedro Nunes de Coimbra e que também tem polos na UPTEC, no Centro de Tecnológico aqui da Universidade do Porto, e na agência DNA em Cascais. E eu faço este reparo porque é muito importante que os nossos empresários, os nossos empreendedores saibam que eles têm vários programas de apoio precisamente a empresas que queiram investir em tecnologia espacial e que têm neste momento um programa aberto a todos os empreendedores que queiram utilizar algumas tecnologias espaciais e que está aberto. A data limite é até 9 de março, depois há um outro programa até 5 de junho e outro a 5 de novembro. E que cada um dos projetos que forem aprovados tem um financiamento de 50 mil euros para além do apoio técnico e também o apoio de negócio. E, portanto, nós temos em toda a Europa estes centros de apoio empresarial que servem precisamente para ajudar os nossos empreendedores a utilizarem, a comercializarem também tecnologia espacial. E, portanto, fica aqui uma nota para o nosso centro empresarial, o nosso incubadora empresarial espacial, que está a fazer um magnífico trabalho. E agora um minuto para terminar e para falar do lar planetário. É sempre daquelas imagens que nos fascina, que nos toca emocionalmente. O que nós vamos ver é uma imagem que foi tirada a cerca de 63 milhões de quilómetros de nós, por uma sonda, por uma nave chamada OSIRIS-REx, a missão OSIRIS-REx. E esta missão vai chegar ao asteroide Bennu, ainda este ano, e vai apanhar amostras do asteroide e vai regressar à Terra em 2023. E, portanto, nesta viagem até ao asteroide, capturou uma imagem da Terra e da Lua, precisamente a 63 milhões de quilómetros, e faz sempre lembrar, é esta imagem que nós estamos a ver, a Terra, curiosamente a Terra é redonda. Há quem diga que a Terra podia ser plana, mas não, aqui nota-se bem que a Terra é redonda com a Lua, repara naquele pontozinho muito, muito minúsculo ao lado, e não deixa de ser sempre aquelas imagens que nos tocam. Lembramos sempre da imagem do ponto azul claro, tirada pela sonda Voyager nos anos 80, e posso também desde já dizer que
A sonda New Horizons, que já está muito para lá de Plutão, tem também na sua agenda de fotografias tirar uma fotografia também do sistema da Terra e da Lua, esta distância colossal. E quando isso acontecer, marcará um novo recorde do Guinness, como a fotografia mais distante Muito da bem. Terra. Vamos esperar por essa fotografia. Miguel, obrigado e até ao Obrigado. próximo domingo.